bruxa que sugava o bebê. Estranho, né? Bora ver do que se trata. Olá, tudo bem? Conheci seu canal faz pouco tempo e estou gostando muito. Este relato que me contou foi a minha avó e ela disse que ouviu da própria moça que vivenciou tudo isso. Minha avó, Dona Arlinda, sempre dizia que este foi o episódio mais assustador que ela viveu na juventude, lá nos tempos em que morava na antiga fazenda. Ela contava que tudo começou quando um casal recém-casado chegou para morar naquelas terras. O rapaz era quieto e muito trabalhador. Ele veio contratado para cuidar do gado. A esposa dele, uma moça estudada e de fala doce, tinha acabado de conseguir uma vaga como professora na escola municipal. O povo logo passou a chamá-la de professorinha, porque era pequena, magrinha e andava sempre de vestidos claros e cadernos debaixo do braço. A vida parecia boa, os colonos gostavam deles e a casinha que receberam ficava perto da vila, onde todos se ajudavam. A professorinha dava aula de manhã e à tarde fazia doces para vender, para ajudar na renda, e ela sempre fazia isso sorrindo. Mas a minha avó lembrava que tudo mudou a partir de um dia específico. A professorinha comentou que logo cedo, enquanto caminhava pela estrada estreita que levava à escola, encontrou uma mulher muito idosa, curvada, carregando lenha pela estrada. A velha encarou com um brilho estranho nos olhos e disse: "Vai ser mãe logo, hein, menina? É uma menina que vem aí." Depois virou as costas e seguiu mancando, rindo sozinha. A professorinha não a conhecia, mas continuou seu caminho sem estranhar. Quando chegou à escola e contou o ocorrido, as colegas que trabalhavam lá, elas ficaram pálidas e assustadas, e uma delas disse: "Essa velha é a Dona Irene. Quando ela aparece, coisa boa não vem." E elas disseram isso fazendo o sinal da cruz. E outra colega disse que o povo mais antigo dizia que ela era uma bruxa. Minha avó dizia que aquele comentário não saiu mais da cabeça da professorinha. E para surpresa dela, depois de dias, a gravidez foi confirmada. O casal ficou muito feliz, porém, foi quando as coisas começaram. Primeiro foram os animais. O gado, bem alimentado, começou a emagrecer do nada. As galinhas carcarejavam assustadas à noite. E o pessoal do interior dizem que quando galinhas e galos cantam no meio da noite, é mau presságio, que coisa ruim está se aproximando. Às vezes também ela via alguém passando pelo terreiro, mas quando ia ver não tinha nada. O leite coalhava sozinho, sem explicação. Os cachorros uivavam. Segundo os mais antigos, quando os cachorros uivam, era porque goravam os donos, e algo ruim também poderia acontecer. "Tem algo rondando por aí", os colonos diziam ali a professorinha e seu marido. Depois disso tudo, como se não bastasse, também veio uma seca inesperada. As plantações que eles plantavam estavam murchando, colheitas fracassando, gente desconfiando de tudo. Mas a história realmente piorou no dia do nascimento da criança. Chamaram a parteira às pressas, pois o parto estava muito difícil. E depois de muito sofrimento, nasceu realmente uma linda menina. A mãe exausta a amamentou. Tomou um caldo feito pela vizinha e deitou-se ao lado do bebê. Já era de madrugada, quando chamou o marido para ajudá-la a ir ao banheiro, que ficava do lado de fora da casa. Os dois demoraram poucos minutos, só isso. Quando voltaram para o quarto, ouviram um choro sufocado da criança. E então viram algo escuro e comprido descia do forro da casa, balançando como um fio viscoso. Estava grudado no umbigo do bebê, sugando com força, como se fosse uma língua viva e comprida.
A professorinha gritou desesperada. O marido, também desesperado, puxou um facão que ficava pendurado atrás da porta e golpeou aquilo. No mesmo instante, um urro terrível ecoou do telhado, algo entre um grito humano e um berro de algum bicho. Ouviram passos correndo sobre as telhas, como patas rápidas tentando fugir. Os vizinhos vieram correndo ao ouvir todo o alvoroço. A parteira examinou o bebê, tremendo. A bezedeira da vila foi chamada também. E mal chegou, colocou uma moeda aquecida sobre o umbigo ali da criança, fez algumas rezas antigas e mandou amarrar uma faixa. E ainda disse: isso é obra de bruxa. Bruxa que bebe sangue de recém-nascido que não está protegido, recém-nascido que ainda não foi batizado. O padre foi chamado também e veio logo cedo e batizou a menina ali mesmo, como recomendado pela bezedeira. E segundo a minha avó, Dona Arlinda, o mais estranho aconteceu dias depois. Numa tarde quente, a professorinha caminhava para a venda quando viu encostada numa cerca a velha que havia previsto a sua gravidez, mas a expressão dela agora estava diferente. A velha a observava com ódio silencioso, sem sorrir, sem falar, apenas a encarava. A professorinha deu-lhe ali uma boa tarde e a velha torceu o rosto para o lado e não respondeu. Mas a professorinha insistiu, e quando ela abriu a boca, ela estava sem a língua. Por isso ela não respondia. E quando a professorinha viu isso, se lembrou do ocorrido com a sua filha e começou a gritar e acusar a velha do que aconteceu. A velha saiu correndo e nunca mais foi vista, nem viva nem morta ali pelos arredores. Minha avó, Dona Arlinda, sempre terminava a história balançando a cabeça e dizendo: tem gente que pensa que bruxa é só lenda, mas eu ouvi isso de uma mãe desesperada que não tinha por que mentir, pois quando aconteceu era outra época. Muito obrigada por ler e muito sucesso para você. Espero que você tenha gostado e desculpa pelos erros. Eu que te agradeço, muito obrigada, um beijo aí pra você. E olha só, gente, essa velha aí, ela sugava ali a criança, né? Porque ela tinha falado com a professora, né? Quando a professora passou por ela, a professora não a conhecia, a professora passou por ela e ela falou que a professora, né, que ia ter ali um bebê, que era uma menina, e realmente era uma menina. E como se não bastasse, né, eles deixaram o bebê sozinho uns minutos e aí eles viram algo descendo do teto, sugando ali o umbigo da criança. E aí o marido dela cortou aquilo, né, com um facão. E depois a velha apareceu sem a língua. Gente, então realmente era ela que sugava ali a criança, era uma bruxa.